Queridos, nós vamos continuar aqui, nosso estudo, tá bom? Eu quero ler do versículo que nós paramos na semana passada, que é um texto lá bem interessante para a gente. Está lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 12 a 14, nós paramos lá no momento João Kleber, né, nele. E foi sem querer, tá, irmãos? Eu não quis fazer aquilo, não. Mas eu fiz. Eu estou como Paulo lá em Romanos 7, né? Aquilo que quero, isso eu não faço. Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 12 e 14. Que diz assim: Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Tá bom? Então nós terminamos nesse versículo, né? Nós fechamos uma ideia, vamos abrir uma outra e vamos dar sequência. Só para a gente recapitular, irmãos, eu imagino que deve ter ficado claro para os irmãos que em nenhum momento Paulo está ignorando que as mulheres possam falar no culto, possam falar numa reunião pública. Quando eu falo reunião pública, é o culto, tá, irmãos? Aqui é uma reunião pública. Ela não é privativa. Quem estiver passando ali na rua, quiser entrar aqui dentro, ninguém vai falar, ops, sai fora, que daqui é só nossa. Não vai, então é público, é para quem quiser participar, pode participar. Então, Paulo não está cesseando direito ou dizendo que as mulheres não podem falar. E a gente já ficou claro para a gente que é Paulo dando orientações com relação à ordem ao culto, né? Nós vimos isso Paulo fazendo em Coríntios, nós vimos Paulo falando, olha, se for falar em línguas que fale no máximo 2 ou 3, o resto fique calado. Se aquele que começar a profetizar o primeiro tem que ficar calado. Então nós vemos uma série de recomendações de Paulo que precisa haver uma certa ordem no culto, né, e tudo mais. Mas a gente entrou nesse versículo porque Paulo vai dar uma explicação para essa ação. Quando ele diz assim, não quero que as mulheres nem ensinem ou falem, né, e nem tenham autoridade sobre eles, ou seja, sobre os homens, mas que permaneçam caladas. E ele vai dizer, porque primeiro foi feito o homem e depois a mulher, ou a Eva, primeiro Adão e depois a Eva. E aí, irmãos, a gente tem aqui, nesse texto e em alguns outros textos, um fato que não dá para se ignorar. Mas também, irmãos, nós temos uma questão social, uma questão histórica, que a gente precisa levar em consideração. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar da tal submissão. Eu me lembro, irmãos, assim, eu tive uma experiência assim, bem traumática com esse assunto. Há muitos anos atrás, eu dava escola bíblica dominical aqui na igreja, né, adolescente, e eu estava dando uma aula aqui para um grupo de mulheres, irmãos. E aí eu entrei nessa questão. Irmãos, eu quase apanhei. Mas foi por isso daqui que eu não saí daqui de maca, né? Porque a irmã batia o pé, que eu não concordo. Eu não concordo, e eu não concordo. E eu falei, irmã, então você está brigando com a Bíblia, eu não tenho o que fazer, né? Talvez também tenha faltado um pouco de graça da minha parte de tentar explicar, né? Mas tudo bem. Mas, e por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso daqui, irmãos, é um ensino do Paulo, é uma doutrina clara da igreja, um ensino claro da igreja, mas muito mal, às vezes muito mal, eu não vou nem dizer interpretado, muito mal aplicado. Eu estou dizendo isso porque, irmãos, nós temos visto nos últimos anos, assim, bastante situações de violência contra a mulher. Não que a gente tenha visto hoje, mas tem se tornado cada vez mais evidente. E é engraçado, irmãos, assim, quando eu falo engraçado, os irmãos entendem isso, né, de hilário, de divertido, mas é estranho que muitas dessas mulheres que sofrem a violência no lar, violência doméstica, ou esse tipo de violência, elas vêm para as nossas igrejas. Quando eu falo nossas igrejas, eu falo no geral. Elas vêm para as nossas igrejas e elas esperam um ambiente de acolhimento, de cuidado, de amor, e às vezes, com má interpretação, com mau uso dessas palavras, elas encontram um ambiente totalmente diferente. Quando não encontram, também um ambiente abusivo. Eu estou falando aqui, irmãos, não é novidade nenhuma. Liga a televisão que você vai ver. Quem assistiu o Fantástico no domingo sabe do que eu estou falando.
Infelizmente, nós temos visto aí no meio religioso algumas situações de abuso e, irmãos, é uma situação extremamente triste de mulheres que passaram por situações de dificuldade, passaram por situações de violência, e aí tentaram encontrar na igreja, na religião, na comunidade, um certo tipo de acolhimento, e o que elas encontraram, infelizmente, foi um pouco mais de abuso. Tá? Então, a gente precisa entender bem esse negócio, continuar orando, tentar ser uma comunidade acolhedora, relevante, infelizmente, irmãos. E um dado também muito triste, irmãos, que eu tive acesso esses dias, é que, se me falha a memória, 40% das mulheres que frequentam algum tipo de igreja, elas sofrem abuso dentro de casa. E quando eu falo abuso, não é apenas abuso sexual, ela pode ser um abuso financeiro, ela pode ser um abuso moral, ela pode ser abuso verbal, infelizmente, irmãos. Então nós precisamos, e muitas vezes debaixo dessa ótica, né? Você é minha esposa, você deve ser submissa. E aí a gente tem uma aplicação totalmente equivocada do texto. E aí cria-se um ranço, né? As mulheres, quando ouvem esse versículo, falam, não gosto, né? Eu falei isso aqui logo no começo que ele estava falando, ele estava dando um estudo para casais, e eu perguntei para a moça, quando eu falo essa frase, né, as mulheres devem ser submissas ao seu marido, como é que você recebe isso? Ela fala, pastor, dói o ouvido. E eu imagino porque é muito por causa da má aplicação dessa questão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, irmãos, é que nós não podemos ignorar que a Bíblia fala sobre isso. Não dá para a gente dizer, por exemplo, que Paulo está falando para aquela época, dizendo, olha, as mulheres não quero que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre o homem, porque primeiro foi feita a mulher, primeiro foi feito o homem, depois a mulher. Não dá para a gente falar que Paulo era aquele contexto histórico, e eu já disse isso aqui, né, irmãos? Paulo está escrevendo a Timóteo, Timóteo está na cidade de Éfeso. Éfeso tinha um grande templo, um templo da deusa Diana, né, ou Artemis, e ela é uma mulher. Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, do mundo antigo, e havia os sacerdotisas. Havia mulheres que elas exerciam sacerdócio dentro daquela religião, daquele lugar. Então, se Paulo fosse se modelar pela cultura, seria absolutamente natural que as mulheres tivessem esse lugar. Mas Paulo não faz isso. E Paulo não recorre ao seu contexto judaico, porque se Paulo recorresse ao contexto judaico, Paulo vetaria qualquer possibilidade da mulher falar, porque dentro do contexto judaico, a mulher não falava em lugar nenhum. Então perceba que Paulo nem está usando o contexto judaico, o fato histórico judaico, e nem tampouco o grego ou o romano, não é isso. A referência do Paulo é aonde, irmão? É Gênesis. É a referência paulina. Então nós vamos entender por que Paulo está falando, está dando essa referência, quando ele diz assim, por quê? E ele vai dizer isso, porque primeiro Deus fez o Adão e depois fez a Eva. Então ele nos remete a uma coisa que é chamada princípio. Eu já disse isso aqui, irmãos, que muitas das vezes, para explicar alguma coisa, Paulo, o próprio Jesus, ele utiliza dessa recorrência, desse artifício, que é ir lá na origem, do princípio de todas as coisas. Quando os saduceus perguntam, quando alguns homens chegam para Jesus e falam assim, Senhor, Moisés, foi nos permitido divorciar. Fala assim, olha, não foi assim desde o princípio. Princípio de Gênesis, princípio de criação. Então, Paulo faz uma recorrência, irmãos, do princípio. E é isso que nós precisamos entender sobre essa correspondência que Paulo está dizendo. O que eu quero entender, irmãos, é que há um texto, e aí eu quero entrar no texto que é o texto mais usado, que está lá em Efésios 5:22. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Vamos tentar trabalhar daquele mesmo jeito, irmãos. Abram a Bíblia, vamos olhar, vamos recorrer. Vamos tentar fazer aqui uma teologia espelhada, né? A Bíblia pela Bíblia, a Bíblia tentando explicar a própria Bíblia, para a gente ter um entendimento claro. Eu estou tentando, irmãos, não ficar buscando origem de palavra, nem nada disso. Eu quero tentar fazer como os irmãos teriam mais facilidade de fazer nas suas casas dos irmãos. Então, Efésios 5:22. Aquele versículo que eu brinquei com a moça lá e ela falou que doía os ouvidos quando ela ouvia, né? Quando a gente falava esse negócio. Diz assim, esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Então, essa é a palavra de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, verso 22. Então, primeira coisa, irmãos, que nós vamos deixar bem claro aqui no texto. A submissão ou a sujeição, ela não está ligada ao gênero. Não é a mulher que está submissa ao homem. E isso é uma coisa clara, irmãos, aqui no texto. Não é a mulher que está submissa ao homem. Não é o fato de ter nascido mulher que ela tem que estar submissa ao homem. Está ligada ao status, à condição conjugal.
é a esposa que está submissa ao marido. Porque se a gente falasse que a mulher está sujeita ao homem, seria que qualquer mulher estaria debaixo da autoridade de qualquer homem. E isso não é verdade. Se nós encontrarmos, irmãos, alguma mulher, seja ela na posição civil, seja ela numa posição de governo, seja ela numa posição empresarial, que esteja acima de um homem, ela é autoridade sobre aquele lugar. Amém, irmão? Ela é autoridade daquele lugar. Se ela for uma policial, ela é autoridade. Se ela for uma juíza, ela é autoridade. Se ela for gerente, presidente, CEO de uma empresa, ela é autoridade daquele setor, ou daquela empresa, ou daquela repartição pública, ela é autoridade. Ela não está sujeita a nenhum outro homem porque ela é mulher. Porque a submissão, ela não é gênero, ela é de status, de condição civil. Amém, irmãos? Isso é muito claro para a gente. Então não é isso. Então Paulo está dizendo que todas as mulheres estão submissas a todos os homens. Ele está dizendo o seguinte, que a esposa, ela sim, está sujeita ou submissa ao marido. Então Paulo está escrevendo isso. Então essa é a primeira coisa que precisa estar clara na nossa cabeça, irmão. Clara na nossa cabeça. Que a sujeição ou a submissão, ela não é uma questão de gênero, ela é uma questão de status. Agora, perceba aqui também, irmãos, que Paulo está dando uma referência no versículo 22, mas nós, para entendermos o que Paulo está dizendo, a gente precisa, pelo menos, voltar um versículo para trás. E eu quero que você volte um versículo comigo. Efésios 5, 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha a expressão aqui. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, irmãos, vamos lá. Eu já disse isso aqui algumas vezes, porque isso é uma metodologia paulina. Paulo ele vem falando das obras salvadoras, redentoras, justificadoras de Cristo, os planos de salvação, os planos futuros. Ele vem escrevendo. Ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Tessalônica, ele está fazendo isso em Efésios. E aí, em algum momento, Paulo vai partir para a vida prática. Ou seja, a partir daquilo que Cristo fez, a partir das promessas que estão diante de nós, qual é o tipo de vida que nós devemos viver hoje? Olhando para o pretérito, olhando para o futuro, o que é que nós precisamos fazer no presente? E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando da obra de salvação, de redenção, de graça, de acolhimento, que Deus fez através de Cristo Jesus, sujeitando todas as coisas, sendo Ele, nos elegeu por nele, para andarmos nas boas obras, Ele nos predestinou para a salvação. Ele vai falando sobre isso. Quando ele vai chegar ali mais ou menos no capítulo 4, mais ou menos, ele vai começar a falar sobre a vida prática. E o capítulo 5, ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer exatamente isso. Sujeitai-vos uns aos outros, por causa de quê? Por causa do temor que vocês têm em Cristo. Então, percebe, irmãos, que a sujeição, ela não é unilateral, não pertence apenas a uma pessoa. Ela está dentro de um contexto de comunidade. É interessante, irmãos, porque esse princípio, ele não é apenas um princípio familiar. Ele é um princípio cristão. Por exemplo, eu sou pastor. Eu estou aqui, eu respondo pela igreja. Respondo pelo trabalho, respondo pela liderança, respondo pelo diaconato, respondo pelo presbitério, respondo pelas atividades. E eu tenho a quem responder. Eu me submeto a alguém. Então, se nós olharmos por essa ótica, eu sou autoridade sobre os irmãos. Amém? Sou autoridade sobre os irmãos. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus, como é que é a ordem das coisas? Que o menor deve ser o menor. Aquele que se acha grande deve ser o menor, ou seja, deve ser o servo. Então, se nós olharmos pela ótica de Deus, significa que aquele que está numa posição de autoridade, ele deve se colocar numa posição ainda maior de servo. Quanto mais alto ele está, se é que a gente pode chamar assim, mais servo ele tem que se tornar. Então, esta ordem, irmão, de autoridade e serviço, ela é constantemente em toda a Escritura. Principalmente dentro do contexto da igreja. E isso vai para onde? Vai para dentro da família. Então, irmão, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Sujeitai-vos uns aos outros. E as mulheres, ele vai falar, bom, é como se Paulo falasse, é como se alguém perguntasse para Paulo, Paulo, como mulher, como mãe, como uma pessoa aqui, como que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Você está dizendo para mim que eu tenho que me sujeitar uns aos outros. E aí ele vai dizer, como mulher, sejam submissas aos vossos maridos, honrando ele.
assim como a igreja está sujeita a Cristo. Só que Paulo também vai dizer para os homens, e vocês homens, amem suas mulheres, cuidem dela. Irmão, esse texto para mim, eu tenho muita vontade de trabalhar ele com um pouco mais de calma. E aí trabalhar num outro tipo de situação. Porque o que eu mais vejo, e o que eu vejo constantemente, é que a gente tem uma facilidade de evocar a submissão entre a esposa para com o esposo. Mas nós temos uma dificuldade de identificar os níveis de cuidado que nós temos que ter com a esposa. Se os irmãos olharem, ele vai falar, amem as vossas esposas, e essa é a sujeição do homem. É amar as suas esposas de como? E aí, irmãos, a gente tem que entender que o padrão de amor não é o padrão de um homem para com a mulher. O padrão que Deus coloca de amor não é o padrão de um amor eros, né? Um amor de atração. Ele não é um amor filéu. O que é o amor filéu? É um amor de amizade, de companheirismo, um amigo, você ama. É o amor de Davi e Jonathan, não é o amor filéu. O amor de Deus é um amor sacrificial. E ele está dizendo o seguinte, vocês precisam estar dispostos a cuidar, a zelar, a amar, de tal maneira que se for necessário dar a sua vida, você vai dar a sua vida. Entenda que não é só o seu dinheiro. Entenda que não é só o seu tempo. Entenda que não é só o seu conhecimento, suas habilidades. Se necessário for, você vai dar a sua vida. Esse é o nível de sujeição que o homem precisa. E isso é sujeição, porque o texto diz, sujeitai-vos uns aos outros. Isso é um nível de sujeição. Agora, irmão, isso precisa ficar claro na nossa cabeça. Ele vai entrar no contexto de filhos, obedecer aos vossos pais. Eu já tive uma oportunidade de falar sobre esse texto, né, que aqui ele usa a palavra técnico, que é o filho que ainda está dependente do pai, está debaixo da guarda do pai. Mas o texto em si, irmãos, ele está falando de sujeitar-vos uns aos outros. Sujeitar-vos uns aos outros. Agora, nós não podemos fugir, irmãos, que a palavra submissão, e aí eu vou precisar fazer isso, ela tem uma conotação militar. Ela pode ter tanto usar numa conotação militar, na sua origem de palavra, como também num outro contexto. Se for no contexto militar, ele está dizendo o quê? Ficar debaixo de uma ordem ou de uma liderança. Se for no contexto não militar, ele está dizendo que colocar-se debaixo de uma ordem voluntariamente. Voluntariamente. Tá? Então, perceba-se que o que o texto está trabalhando é que nós precisamos, de alguma maneira, em algum nível, em algum espaço da nossa vida, por uma determinada organização, nos sujeitar uns aos outros. Amém? Bom, vamos lá, para a gente tentar entender isso um pouco melhor. Bom, pastor, mas aí a figura feminina não está diminuída? Porque agora a mulher está debaixo da autoridade do homem, está submissa ao homem, está sujeita ao homem desse jeito. Bom, vamos olhar para o texto, vamos tentar entender esse negócio. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 3. Queria que você abrisse comigo. Para nós tentarmos entender vou tentar tirar esse sentimento do coração, que nasce às vezes, que brota lá, até muitas vezes reforçado pelo contexto histórico, pelo mau uso. Tudo mais. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vai dizer o seguinte: mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. O cabeça de Cristo é Deus. Agora, irmão, vamos lá. Se nós olharmos para esse texto para dizer grau de importância, a gente vai dar certo. Talvez numa única relação aqui. Aliás, talvez não, com certeza numa única relação aqui. Qual que é a relação aqui? Que Cristo é o cabeça de todo homem. Se nós olharmos só essa relação, a gente vai dizer, não, aqui tem realmente uma diferença de importância, porque Cristo ele é mais importante do que todos os homens. Uma vez perguntaram para um pastor chamado Paul Washer, ele foi dar para fazer uma ministração numa universidade, e um jovem perguntou para ele, pastor, me desculpa a maneira como eu vou te perguntar,
Me desculpa a pergunta, mas eu tenho uma coisa que eu não consigo entender. Como que o único homem é capaz de morrer por todos os homens? Como que isso pode... Qual que é a lógica desse negócio? Eu lembro que o Poache deu a seguinte resposta. Muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta vai me ajudar bastante. Assim, porque Cristo, ele vale mais do que toda a humanidade. Se somarmos toda a humanidade, Cristo é mais precioso, é mais valioso, é mais santo, é mais Senhor do que toda a humanidade. Se nós olharmos apenas essa relação de Cristo e o homem, a gente vai falar, não, aqui realmente há uma relação de interesse, há uma relação de poder, há uma relação de importância, porque Cristo é mais importante, ou Cristo é maior, ou Cristo é superior a todos os homens. Se a gente olhar só isso, aí a gente poderia dizer, não, aí realmente tem. E essa ideia, ela não pode pautar a anterior, de que o homem é cabeça de toda mulher por um grau de importância. Porque o homem é maior, porque o homem é melhor, porque o homem é mais inteligente, porque o homem é mais safo. Eu já disse aqui, né, irmãos? Quando a Bíblia vai dizer que a mulher ela é um vaso mais frágil, ele está dizendo corpo, não é uma questão intelectual, não é uma questão espiritual, nada disso. E nem tão pouco, irmãos, às vezes também a gente vai para o outro lado, né, para o extremo, né? As mulheres são mais espirituais que os homens. Já viram alguém falar isso? As mulheres são mais espirituais. Eu falo, mas por quê? Não, porque elas se entregam ao louvor, elas choram. Não, elas podem ser mais emotivas. Elas podem realmente ser mais espontâneas. Mas significa que elas são mais espirituais, porque espiritualidade não se mede por choro, por levantar de mão. Não é por isso que se mede espiritualidade. Então, nem uma verdade, nem outra. Agora, pode dizer o seguinte, se a gente for usar essa ideia aqui, vai dizer, olha, como Cristo, ele está sobre todo o homem, Cristo é maior que o homem, uma vez que a mulher, que o homem é a cabeça da mulher, então o homem é maior. Então a gente vai ter um problema agora. Qual que é o problema? Porque Deus é cabeça de Cristo. Se nós assumirmos essa fala, nós temos que assumir que Deus é maior do que Cristo. E aí a gente se enrola. Porque Cristo não é menor do que Deus de jeito nenhum. Ele é Deus com Deus. Ele é a mesma substância de Deus. O Dério cantou uma canção aqui, ele falou sobre isso no comecinho, que é os textos de João. No princípio estava o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito sem ele não poderia ser feito. É Deus. Então nós não podemos usar essa relação para dizer, bom, o homem é a cabeça da mulher, porque o homem é superior à mulher. Porque se a gente assume essa fala, nós estamos dizendo equivocadamente, heregemente, dizendo que Deus é maior do que Cristo. E Deus não é maior do que Cristo. E Cristo não é maior do que Deus. Então o que o texto está dizendo aqui? Então, irmãos, nós vamos entender aqui um grau de organização. Agora, pensa no corpo humano, porque essa é a expressão do Paulo. Paulo está falando no corpo. Amém? Quando você foi gerado lá na barriga da sua mãe, né? Sua mãe teve um útero para fazer a cabeça e útero para fazer o resto do corpo? Graças a Deus que não, né? Né, André? Graças a Deus, né? Não. Como que a cabeça e o corpo foram formados? Num único lugar. É o mesmo tecido. É o mesmo DNA. É isso que a gente fala que Deus, Jesus e Deus são a mesma substância. Se você pegar um fio de cabelo da cabeça e você pegar, por exemplo, um pelo do braço e for levar para um laboratório, os dois pelos, né, o cabelo e o pelo do braço, eles vão chegar no mesmo resultado. No meu caso seria assim, o Moisés é filho de Honório e Jovita. Não, mas pega então o pelo da canela, porque talvez o pelo da canela diga uma outra coisa. Não. Tudo que eu sou, em qualquer parte do meu corpo, tem uma codificação genética que diz que eu sou um homem só. A minha cabeça e o meu corpo são a mesma substância. Tem funções diferentes, tem atividades diferentes, mas são uma única coisa. Então, irmãos, olha só. Quando nós olhamos esse texto, ele não está fazendo uma divisão de poder. Ele não está fazendo uma divisão de importância. Ele está dizendo duas verdades. Primeiro, há uma organização. E segundo, há uma mesma substância aqui. Uma mesma substância aqui. Tem um texto que eu não coloquei aqui, que vai dizer que o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. E aí fica uma coisa, né? Cabeça, como assim a mulher é a glória do homem? E a gente precisa usar como referência o contexto histórico. Porque a glória significa
substância, ou provido, ou saído. Significa que aquele que fez nascer, deu a quem nasceu a mesma substância, o mesmo código, ou algum nível de importância igual. E nós estamos falando de um contexto, irmãos, que na época, mulheres e crianças não eram relevantes. Então, quando a Bíblia vai dizer que a mulher ela é a glória do homem, o que ele está dizendo é trazendo a mulher para o mesmo nível de criação, de reverência e de relevância. E não o contrário. E não o contrário. Então, irmãos, o que fica claro para nós aqui é que aqui não está trabalhando um grau de importância. Aqui não está trabalhando quem é maior e quem é menor. Aí a gente fica, faz aquelas brincadeiras, né? O homem pode ser a cabeça, mas eu sou o pescoço. Né? Para tentar, né? Parece que é um cabo de guerra, e não é. Porque Cristo, irmãos, não é menor do que Deus. Mas quando nós falamos, e aí a teologia vai usar esse termo, tá, irmãos? A administração, a economia da salvação, no desenho do plano da salvação, Cristo se submete ao Pai. Não porque ele é inferior. Não porque ele é menor. Não porque ele tem menor poder. Não porque ele é menos resplandecente. Não porque ele é menos Deus. Ele é um Deus diminuído, né? Não, não é isso. É só que na administração do plano, na construção do plano, e aí, irmãos, entenda isso, a gente precisa guardar isso bem no coração. Submissão não nasceu por conta do pecado. Não é um refúgio de Deus para tentar organizar as coisas pós-pecado. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Cordeiro de Deus, ele está preparado antes da fundação do mundo. Isso para mim é maravilhoso, sabe por quê? Porque Cristo não foi preparado pós-queda, ele foi preparado pré-queda. Antes de eu e você pecarmos, Deus já havia preparado para mim e para você um resgate da nossa alma. Ele já nos amou antes de termos caído. E sabendo que íamos cair, Ele já preparou para nós um cordeiro que já está preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo já está lá, submisso no plano de salvação ao Pai, antes que o homem caia. Amém? Antes que o homem caia. Então, no plano de salvação, a Trindade, ela se organizou e ela se colocou numa ordem de salvação. E nessa ordem de salvação, em comum acordo, em plena unidade, o Filho está sujeito ao Pai. Mas não porque ele é menor, mas porque ele voluntariamente se colocou lá. Amém? Então é isso, irmão. É isso, porque senão, irmão, ele está enrolado para explicar a nossa teologia. Então, esse texto, irmão, deixa claro que é tudo uma questão apenas de organização e não de importância. Agora, para nós fecharmos, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 27 e 28. Eu acho esse texto muito interessante para a gente pensar. Todos acharam? 1 Coríntios 15, 27 e 28, versículo? Tá bom, diz assim: pois as Escrituras dizem, Deus, olha só, Deus pôs todas as coisas sob, embaixo, tá? Sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda a parte. Os irmãos entenderam o texto? Explicar? É muito sob a autoridade, deu, colocou, tirou. Bom, vamos lá. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, para nós, assim, de forma clara, é o seguinte: que Deus sujeitou todas as coisas debaixo da administração do Filho, exceto a si mesmo. Ok? É isso que o texto está dizendo. Todas as coisas estão sujeitas ao Filho, exceto o Pai.
E quando o Filho, e aqui está falando da glorificação, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala da glorificação, vencer o último inimigo, que é a morte. Por isso a Bíblia vai dizer que no dia da ressurreição vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Neste dia em que o último inimigo for vencido e que todas as coisas elas estarão debaixo da sujeição de Cristo, da administração de Cristo, do controle de Cristo. Quando isso acontecer, o Cristo que recebeu a autoridade do Pai vai devolver ao Pai todas as coisas. Então você percebe aqui, irmão, que o Pai, tendo toda a autoridade, sujeitou todas as coisas aos filhos, a Jesus. E Jesus, quando redimir todas as coisas, tendo todas as coisas debaixo da sua autoridade, o que ele vai fazer? Ele vai devolvê-la ao Pai. Parece que aqui está tendo um cabo de guerra, uma briga, de quem é maior e quem é menor. Você acha que em algum momento Cristo vai olhar para Deus e falar assim: quer saber? Eu não vou te dar coisa nenhuma. Não. Nós percebemos, irmãos, essa relação harmoniosamente, entendendo que Deus sujeitou todas as coisas ao seu Filho. E o seu Filho, uma vez que recebeu todas as coisas, e redimiu todas as coisas, voluntariamente, amorosamente, devolve ao Pai. Porque esse é o nível de relação que Deus quer que a gente construa. Esse é o nível de relação que Deus quer que a gente faça. Ele quer que o homem e a mulher desenvolvam. É o tipo de relação que um entrega, o outro recebe. E o que recebe, amorosamente devolve. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade de olhar o texto de Efésios, porque eu entendo que uma mulher que é amada, que é cuidada, que enxerga que o marido cuida dela, preserva a vida dela, ela não tem nenhuma dificuldade de estar debaixo da submissão, da administração, da liderança do marido. Por quê? Porque ela enxerga no marido um homem bom, um homem cuidadoso, um homem amoroso, um homem cuidador. Então ela vai falar. Então, irmãos, embora, infelizmente, algumas igrejas tenham que se rebelar contra o próprio Cristo, a igreja em si, a igreja virtuosa, a igreja lavada e redimida, né? A igreja que vai ser glorificada, ela não tem problema nenhum em viver debaixo da administração, do governo de Cristo, da liderança de Cristo, da submissão em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, que a submissão, ela não é um status de poder, de autoridade, no sentido de oprimir ou dizer quem é maior e quem é menor. Não é isso. É apenas uma forma que Deus encontrou em sua plena sabedoria, em seu pleno saber, em seu pleno plano de administrar todas as coisas. Tanto é, irmão, tanto é, e eu quero finalizar com isso, que quando Deus faz o homem e a mulher, a palavra de Deus é: governem sobre todas as coisas. A palavra está no plural. Agora é óbvio, né, irmão? Você vai chegar para um governador, o governador não governa sozinho, o presidente também não, já está mais aprovado, né? O Brasil já provou isso para a gente, né? Que o país não se governa por uma pessoa só. Mas a gente tem um líder, uma autoridade. Mas ele não governa sozinho. Ele precisa de quê? De ministros. De gente para fazer. Gente que seja especialista nas pontas, em alguns lugares. É disso que se faz o governo. Então, eu fico imaginando, por exemplo, Deus chegando aqui, né, no nosso país, talvez não seja o melhor exemplo, mas vou fazer esse. E aí ele junta lá os deputados federais, estaduais, senadores, governadores, vereadores, na verdade, prefeitos, presidente. Olhem para eles assim: governem. Aí um olha para o outro e fala assim: vamos ser todo mundo presidente. Não dá. Não tem como. Não vai funcionar. É verdade, irmão? Imagina. Mas aqui no Brasil, de vez em quando né? Eu não quero entrar nessa questão, irmão. Eu não vou entrar nessa questão. Então, perceba que não dá para ser assim. Quando a gente fala de governo, significa o seguinte: cada pessoa assumiu um papel e precisa desempenhá-lo da melhor forma possível. É apenas isso que Cristo quer nos ensinar. E Ele nos ensina pela vida. Porque Ele recebeu toda a autoridade do Pai. Porque o Pai sujeitou todas as coisas para o cuidado do Filho. E quando todas as coisas estiverem redimidas, o Filho devolverá ao Pai. Amém, irmão? Podemos orar? Ficou claro, irmão? Se não ficou, pergunta para os irmãos quando acabar o culto, tá? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos orar. Nessa oração, irmãos, eu queria aproveitar essa oração e pedir muita graça de Deus. Que Deus nos ajude, irmão, como igreja local,
acolher pessoas assim, que estiveram debaixo de autoridade abusiva, de todos os níveis. Seja ela dentro da sua casa, seja ela de outros lugares, de outras igrejas, sabe? Que a gente tenha muito amor, irmão, para cuidar das pessoas. Elas chegam com muitas dificuldades, às vezes até de se abrir, até de falar das situações. E elas não podem encontrar na gente, né? Um olhar, uma fala que denote que a gente pensa igual, né? De que a mulher é um ser inferior. A mulher precisa ali, a qualquer custo, ficar calada. Né? Mas também, irmãos, a gente também não pode partir para a bancarrota, né? Para o lado do extremismo. Não, de que aqui mulher faz tudo o que quer. Porque não é isso que a Bíblia diz. Existe um ambiente, irmão, harmonioso, abençoador, para a gente conviver, para a gente estar. Tá bom, irmão? Vamos orar então, vamos pedir essa graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Pai, eu oro, Senhor. Eu peço graça do Senhor sobre nossas vidas. Pai, eu oro, Senhor, não para atacar ninguém, Senhor. Eu não quero atacar nenhuma pessoa, eu não quero atacar nenhuma entidade, eu não quero atacar a história de ninguém, não, Senhor. Na verdade, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos bons maridos, cuidadosos, zelosos, amorosos, tendo como parâmetro o nosso Senhor Jesus Cristo. E por temor a Cristo, a gente como marido se sujeite, ó Pai, às nossas esposas, cuidando, preservando delas. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, pela vida das nossas irmãs, que uma vez casadas, ó Pai, elas estejam, Pai, com todo amor, com todo temor do Senhor, sujeitas aos seus maridos, recebendo cuidado, mas honrando, Pai, estando debaixo de um governo, de uma liderança, por causa do amor ao Senhor. Eu oro, Pai, para que a nossa família seja uma família harmoniosa. Eu oro, Pai, para que essa mesma relação que está descrita para nós aqui em 1 Coríntios 15, aonde o Filho recebe todas as coisas, e depois de redimir todas as coisas, de aperfeiçoar todas as coisas, Ele graciosamente devolve ao Pai. Que esse seja o ambiente familiar, que esse seja o ambiente da nossa comunidade, que recebe, mas também graciosamente devolve, que assume cadeiras de liderança, mas graciosamente devolve em trabalho, devolve em amor, devolve em ensino, devolve, ó Pai amado, em graça, devolve, Senhor amado, em cuidado. Eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a acolher essas pessoas, a amar essas pessoas, a conduzi-las a uma relação saudável, a não uma relação abusiva, Pai, em nome de Jesus. Mas eu também oro, Pai, para que se porventura, Pai, nós tivermos alguma situação como essa, eu oro para que o Teu Espírito regenerador, Ele regenere o relacionamento, Ele regenere, Pai, a personalidade, Ele regenere a identidade em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor, Pai, nós não queremos pular de um extremo para o outro, nós não queremos, ó Pai, fazer justiça própria, não, Senhor, nós queremos evocar a Sua palavra, ensinar a Tua palavra e viver a Sua palavra, Pai, porque ela de fato é o melhor para nós. Ajuda-nos, conserva-nos e nos melhora nessa questão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?